Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, seu professor de física. Se liga nessa playlist que eu estou trazendo para você em exclusividade a respeito de resistência e vou falar agora da primeira lei de Ohm. Nessa aula nós iremos resolver 2 exercícios vestibulares e se você acompanhar até o fim, vai ver que isso aqui é fácil. Já clica no card da playlist e segue ela, porque você vai ter tudo a respeito desse tema. Então bora lá. Todas as vezes que nós falamos do conceito de resistência elétrica, coloquei esse R aqui, que vai significar resistência. Você tem que entender apenas uma coisa, uma só. A resistência é a dificuldade em passar corrente elétrica. Ou seja, é aquilo que impede a passagem de corrente elétrica. Eu desenhei para você aqui, para você entender o que é esse fenômeno de resistência elétrica. Presta atenção, é fenômeno. Se eu pegar uma bateria, uma DDP, ligar por fios, ó, o fio positivo, coloquei em vermelho, e o fio negativo, deixei em preto. Digamos que eu ligue essa DDP a 2 materiais, um material que é o cobre e outro que é a borracha. Hipoteticamente, só para a gente ter uma noção do que é esse fenômeno aqui. Se você observar, tanto a borracha quanto o cobre estão ligados a uma DDP de 12 volts. Isso aqui é a bateria, DDP. Então essa DDP vai gerar uma corrente, vai vir uma corrente para cá, outra para cá e vai voltar aqui fechando esse circuito. Se você observar, pegar um amperímetro para medir a quantidade de corrente que passa aqui na borracha, é uma quantidade de corrente muito baixa. Por quê? Porque a borracha é um bom isolante, ou seja, ele é um mau condutor de eletricidade. Se você passar isso aqui no cobre, rapaz do céu, quase não vai ter resistência. Ou seja, a resistência do cobre é muito baixa, porque ele é um bom condutor de eletricidade. Você pode assemelhar essa propriedade de maior resistência e de menor resistência com a condutividade elétrica. Nós já estudamos isso daqui na aula de corrente elétrica, mas eu volto a dizer para você, o material mal condutor, ele conduz mal a eletricidade. O material bom condutor, ele conduz bem a eletricidade. E o que você pode notar? Aonde a corrente é maior, que é no cobre, a resistência dele é menor. Aonde a corrente é menor, a resistência é maior. Aí você fala assim, ué, então elas são inversas? Exatamente. Nós dizemos que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Agora é o momento da aula que você abandona esse negócio de decoreba e começa a entender o porquê as coisas acontecem. Eu mostrei para vocês esse fenômeno. E o que nós podemos interpretar disso? Que a resistência vai ser igual a DDP dividido pela corrente elétrica. E isso é conhecido como primeira lei de Ohm. Como você sabe, o que está entre colchetes são as unidades de medida do Sistema Internacional para cada grandeza física. Resistência em Ohm, corrente em amperes e DDP em volt. Desse equacionamento, nós chegamos normalmente no que se chama de URI. A DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica. Agora eu vou mostrar para você um outro detalhe que tipicamente as pessoas erram. Resistor é diferente de resistência. A resistência é o fenômeno. E o resistor, ele é o equipamento que normalmente é utilizado para causar o efeito Joule, transformar energia elétrica em energia térmica, ou para controlar a passagem de corrente elétrica nos circuitos eletrônicos. O símbolo do resistor, tipicamente nos livros, aparece esse daqui ou esse daqui. Agora eu vou explicar para você o que são resistores ômicos. Resistores ômicos possuem uma resistência constante, na qual não varia sua temperatura. Quando você tem esse tipo de resistor, você vai ver que quando você aumenta a DDP, você aumenta a quantidade de corrente linearmente. Ela é diretamente proporcional. Por exemplo, se você pegar e trocar essa DDP de 12 volts da bateria por uma de 24, esse valor de corrente que passa por aqui será o seu dobro. Se você aumentar 3 vezes, o triplo. E assim sucessivamente. Eu vou explicar para você na próxima aula, através dos gráficos, quando que esses resistores são ômicos e quando que eles deixam de ser e acabam obedecendo esse equacionamento que vai dizer o valor da resistência elétrica. Bora resolver as 2 questões de vestibulares que eu trouxe para vocês. Pega o seu lápis, seu papel, sua borracha e acompanhe a resolução comigo. O primeiro problema que eu trouxe para vocês é da Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. A intensidade de corrente elétrica em um resistor ômico é de 2,5 miliamperes, quando ele é submetido a uma DDP de 1,5 volts. Nessas condições, a sua resistência elétrica em ohms vale: letra A, 0,6, B, 6, C, 6,0 vezes 10 a primeira, T, 6,0 vezes 10 a segunda
e E, 6,0 vezes 10 a terceira. Grifo aí que a corrente elétrica é de 2,5 miliamperes e que a DDP é de 1,5 volts. Bora resolver essa questão comigo. Ele diz que a corrente é de 2,5 miliamperes e que a DDP é de 1,5 volts. O que tipicamente as pessoas já erram nessa questão é que esse miliamperes é um prefixo do sistema internacional que indica 10 a menos 3 amperes. É muito importante você colocar isso daqui na unidade de medida correta para a resposta ter a unidade compatível que o problema pede. Aí você tira os dados corretamente, vê as unidades de medida e não interpreta o equacionamento. Esse equacionamento nos diz que a resistência é igual a DDP dividido pela corrente. Substituindo esses valores aqui, nós teremos que a resistência vai ser igual a 1,5 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3 amperes. Aqui eu sempre falo para você, pega número com número e essa notação científica que está 10 a menos 3, passa para cima com 10 a terceira. 1,5 dividido por 2,5, você sabe que vai dar 0,6. Ou seja, essa resistência é de 0,6 vezes 10 a terceira. Aí você chega nesse valor e às vezes não toma cuidado, a alternativa aí está 6 vezes 10 a terceira. E você pode acabar marcando ela, está errado. Transformando essa escrita de acordo com a resposta que tem no problema, nós teremos que, se eu cortar a vírgula aqui, eu posso subtrair o número dessa base 10, 6 vezes 10 elevado a 3 menos 1. 6 vezes 10 elevado à segunda potência, ohms, porque ohms é a unidade de resistência elétrica. Eu disse para você que era fácil, bora resolver o segundo problema. Essa segunda questão é da Universidade Católica de Salvador, Bahia. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a letra A, 2, letra B, 5, letra C, 20, letra D, 2 vezes 10 a terceira, letra E, 5 vezes 10 a terceira. Então grifo aí que a resistência é de 100 ohms e que a corrente é de 200 miliamperes. Nessa questão tem um detalhe que eu gosto sempre de discutir com os meus estudantes. Eles acham que porque a gente está estudando a lei de Ohm, que vai ter esse equacionamento, a gente só vai calcular a resistência. Não. A maior parte dos problemas envolvendo este equacionamento, ele vai te fornecer dois valores para você encontrar um terceiro. E não necessariamente tem que ser a resistência. Nesse caso, ele deu esse valor de resistência, esse valor de corrente, e a nossa incógnita é a DDP. Ou seja, vamos calcular a DDP a partir deste equacionamento. No lugar da resistência, 100. No lugar da corrente, 20 vezes 10 a menos 3. Não precisa de calculadora. Olha que situação simples. Eu tenho 10 a menos 3. 1, 2, 3 zeros. Eu posso fazer isso. E multiplicar 1 vezes 2 vezes 1. Esse valor vai dar uma DDP de 2 volts. Aí você insiste em dizer que o vestibular é difícil e olha o tipo de questão que ele traz para você. Sempre vai ser assim, Bufado? Normalmente vai ser assim. E é isso daí, meu querido. É essa aula que eu trouxe para você. Eu indico, acompanhe a próxima aula, onde eu vou mostrar a análise gráfica envolvendo isso daqui e falar um pouco mais a respeito dos resistores ômicos. Se essa aula te ajudou, dá um like, ajuda o Bufada, fortalece o canal e isso é um incentivo para eu continuar produzindo materiais ainda melhores para vocês. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Tamo junto sempre e como é de praxe, do mesmo jeito que eu chego, eu vou embora. Aquela bufada é para sair, papai. É nóis.